Agora, 7h44 da noite, começa de imediato a segunda parte do programa Voz de Goiás na Câmara do Gabinete 44 ao vivo. Eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico, 100% prazerosamente voluntário. Começo de imediato com Cajuru, empregado público. E a terceira parte e última daqui a pouco, não deixem de ver e saber. Agora são 34 políticos goianos propineiros da JBS Friboi. Você vai ver a carinha de cada um para guardar e se vingar nas urnas. Você vai ver a carinha, o valor que cada um recebeu, como recebeu, se foi direta ou indiretamente. São 34. Daqui a pouco, em instantes, na terceira e última parte. A segunda parte, então, eu começo com o que o jornal O Popular publicou hoje. Aí está. Ministério Público de Goiás propõe ação contra Anselmo Pereira, Câmara Municipal parlamentar desta casa, que concedeu entrevista ao programa Paulo Berings hoje pela manhã. O seu direito de resposta em relação a essa grave ação com um bloqueio de bens de 2 milhões do senhor Anselmo Pereira. A resposta dele e os seus comentários. Segundo o Ministério Público, a intenção de Anselmo Pereira e de outros denunciados na mesma ação, ao criarem a Câmara itinerante, foi autopromocional e eleitoreira. A primeira coisa que nós fizemos é que justamente tinha 2 edições. Nós terminamos 3 antes, para não combinar nenhum momento perto da eleição. Nós terminamos em maio. E isso foi muito bem taxativo. Não entrou nenhum processo eleitoral nisso. Ainda segundo o documento apresentado pelo MP, houve ilegalidade na execução do projeto da Câmara itinerante e, por isso, o pedido de condenação por improbidade administrativa. Houve uma manifestação do Ministério Público, não é uma decisão, como eu acho que ela tem direito de se manifestar. Agora, nós estamos altamente tranquilos. Eu tenho 9 mandatos nessa casa e não tem nenhuma condenação em absolutamente nada. Quanto ao pedido do bloqueio dos bens do parlamentar em mais de 2 milhões de reais, feito pelo Ministério Público, Anselmo Pereira também demonstrou estar calmo. Gente, isso é um pedido que ainda vai se discutir, que ainda vai se olhar. Isso é que tem muita coisa pela frente. Nós, homens públicos, que somos gestores, estamos prontos permanentemente para esse tipo de questionamento e acho o questionamento natural. Até porque não foi ela que inventou, alguém provocou. É lógico que eu sei quem é. O que o senhor quer dizer? Não, setores. Setores. Eu espero que o vereador Anselmo Pereira diga que setores. Quais setores? Se não foi a promotora Leila Maria, do Ministério Público Estadual, quem foi que a provocou a mover essa ação contra o parlamentar Anselmo Pereira? Eu vou aguardar porque ele, por telefone ontem, disse a mim que quer conversar pessoalmente para explicar para mim tudo o que aconteceu. Ele lamentou o fato de que a promotora, doutora Leila Maria, não o ouviu em nenhuma vez sobre esta denúncia. Façam seus comentários, fiquem à vontade. Um dia de revolta hoje dos professores e professoras em Goiânia. Ao receberem seus salários, a pergunta foi uma só: por que o corte de ponto aos que fizeram greve? Foi decisão do prefeito Iris Rezende? Do péssimo dos péssimos secretário da Educação, Marcelo Ferreira, que eu já entrei com ação no Ministério Público ao lado da vereadora Priscila TJ, pedindo a demissão dele por incompetência e outros motivos? Quem foi o irresponsável? Porque isso é irresponsabilidade com o educador, com a educadora, cortar o ponto porque fez greve, reivindicando seus direitos.
e mostrando principalmente que não tinha condição mínima de trabalhar nas escolas, não tinha o básico, não tinha nem giz, muito menos segurança, não tinha carteira para sentar, não tinha carteira para você estudar e cadeira para você sentar, não tinha telhado. Quando eu falo não tinha, a maioria das escolas públicas municipais. O Dudu Oritana, a voz dos bairros, foi ouvir professoras. A situação mais precária é do administrativo, porque o administrativo, além de ganhar pouco, teve uns que recebeu R$44, outros R$90. Então, uma situação de calamidade, porque o administrativo só estava lutando pelos seus direitos, né? Nós estávamos reivindicando a reposição salarial, que é o índice da inflação. É isso que nós estávamos reivindicando. Além de nós ter tido menos de 3% de aumento, agora esse corte que veio destruir mesmo, porque agora o nosso contra-cheque vai ser como? Nosso contra-cheque vai ser atestado de pobreza? E o que a Secretaria Municipal de Educação alegou para vocês nesse corte? Uai, eles alegou que eles estão certos, conforme for que nós fomos repondo, ele vai pagando, mas como que a gente vai receber no mês só 4 dias, porque nós vamos repor no sábado, como que você vai receber só 4 dias, sendo que o prejuízo agora é enorme? Eu só quero fazer uma pergunta para o digníssimo prefeito. Senhor prefeito, por que o corte de ponto? É punição? Eu acho que sim, até porque o município de Goiânia, na área da educação, já vem punindo, né, as escolas há muito tempo. Quando eu falo em punição, o que significa? Nossas crianças, elas têm lanchado há mais de 5 meses praticamente arroz com feijão. A maioria das instituições educacionais, tanto CMEIs quanto escola, de tempo integral ou não, está com um déficit enorme de servidores, tanto professores quanto administrativo. E nós entramos nessa greve no dia 11 de abril para reivindicar, não foi aumento salarial, foi reposição salarial. Ficamos sim de greve, porque acreditamos que fazer greve é um direito do trabalhador, porque não tem outro meio, nós tentamos dialogar, não fomos ouvidos pela prefeitura, então a greve foi o último caso que a gente optou. Tem professor que está sendo perseguido? Bom, eu não posso dizer que sim ou não, eu não tenho esse conhecimento, né? A outra coisa, tem professor que, a gente conversando em off, que teve professor que recebeu R$40 no contra-cheque. Olha, eu tive acesso ao meu contra-cheque, então eu posso falar do meu contra-cheque. Eu tenho um empréstimo de 300 e poucos reais e o restante teria que ter vindo normal. Eu tenho direito a quinquênio, eu tenho... A maior perseguição foi essa. Punição, evidente. Rancor. Há políticos que guardam rancor no freezer. E o Iris Rezende tem o perfil de perseguidor, de rancoroso. Isso ele não pode tirar dele. Ele tem virtudes? Tem. Só que entre as suas graves falhas, essa é uma delas. Agora, a questão da educação, essa professora Ciomar que pergunta ao Iris, que pede que o Iris Rezende, prefeito, responda se foi punição o corte de ponto dos professores e das professoras. Merenda escolar, a gente já mostrou aqui, ao vivo aqui, a gente já transmitiu, eu já fui em escola. O Eduardo Litana foi, a minha equipe foi. Teve merenda escolar em almoço que só tinha arroz. Outro dia só tinha bolacha, 2 bolachas, e ainda eram bolachas Mabel. Bolachas da Lava Jato. Comeram as crianças bolacha da Lava Jato. Mabel. Então não é só questão de giz, do básico para o professor trabalhar. E a maior punição, além de estar punindo professores e professoras, educadoras, está punindo crianças, está punindo alunos com todas essas carências. Só que o prefeito Iris Rezende veio aqui na Câmara e fizemos a pergunta a ele, em função do corte de ponto. Agora, ele respondeu? E o vereador, o parlamentar, não tem direito à réplica. Ele responde o que ele quer. Eu que peitei ele no dia, eu fui o único. Peitei e exigi réplica. Opa, um minutinho só. Questão de ordem.
Nesse caso aí, não houve réplica, ele respondeu dessa forma aos professores e professoras sobre o corte de ponto. Eu posso dizer, eu busquei para ocupar essa pasta um técnico, um patriota tão dedicado, tão tomado de ideal para realizar na Secretaria da Educação, como fiz na Saúde. Não fui buscar político, não, porque muitas vezes pode... Corta. Não vou perder o meu tempo. Ele não respondeu a pergunta. Ele foi falar bem do secretário, que é um patriota. Patriota não, ele é um pateta, esse Marcelo Ferreira. Incompetente. Grosso, mal educado com os professores, com as professoras. Comissão de Constituição e Justiça, fiquem à vontade e façam seus comentários sobre essa questão da educação e do corte de ponto neste mês nos salários dos professores e professoras da rede municipal aqui em Goiânia. Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, são 7 membros e cada um tem que se preparar. Toda terça eu fico até madrugada com a minha equipe jurídica, com o André, com Lourdinha, com Maria Clara, com Emílio, e eles, os 4, não têm hora para trabalhar. Sábado, domingo, porque você tem que analisar cada projeto, ver se ele é inconstitucional ou não, se ele tem erros graves ou não. Vários questionamentos precisam ser feitos e várias análises para você não errar como membro da Comissão de Constituição e Justiça. É uma responsabilidade enorme, é a principal comissão desta Câmara. Na reunião de ontem, eu, Cajuru, como membro, analisei 2 projetos. Projeto de lei número 0108 de 2017, de autoria do vereador Paulo Dayer, que dispõe sobre a revogação do parágrafo 1º do artigo 3º da lei número 9.522, de 29 de dezembro de 2014. O parecer da Procuradoria desta Casa manifestou pela inconstitucionalidade da matéria, alegando que o projeto de lei é de alta relevância, mas a forma com que foi apresentado não merece prosperar. Designada para elaborar a relatoria do projeto, a vereadora Tatiana Lemos opinou pelo arquivamento da matéria, ressaltando que a proposta deixa de atender os termos da Lei Federal número 6.938, de 1981, e contraria ainda os artigos 25 e 29 da Lei Federal número 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em discussão. Eu creio que talvez, em função de que existe um plano municipal, vereador Wellington, existe um plano municipal, correto? Se a gente buscar a solução, vereador, e eu tenho certeza que há como encontrar essa solução, eu proponho a gente pedir vistas neste momento. Para a gente fazer uma discussão melhor, buscar uma solução, porque existe o plano municipal para isso. A questão aí é discutir que ele é caro. Uma audiência pública, todos uma audiência os pública. Hospitais, por isso que eu sugiro pedir vistas. Né? Perfeito. Em votação, pedido de vistas do vereador Jorge Cajirus, que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pedido de vistas. Veto integral número 018 de 2017, autógrafo de lei número 003 de 2017, oriundo do projeto de lei número 161 de 2016, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, torna obrigatórias as entidades esportivas sediadas no município de Goiânia. O resumo. O prefeito de Goiânia vetou integralmente o autógrafo de lei, ressaltando que o projeto de lei é constituído de vício de iniciativa, representando o óbice inarredável a sua sanção. A Procuradoria Jurídica também manifestou pela manutenção do veto integral. Em seu relato, o vereador Tionzinho Porto salientou que a proposta de competência deste legislativo, visto que se trata de educação de crianças e adolescentes e, desta forma, não interfere na atuação da livre iniciativa das associações. Seu voto foi pela derrubada integral do veto. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Presidente, sim. Por fineza, pela ordem, Priscila, Tiãozinho, Wellington e presidente Sabrina e goianienses
senhoras e senhores, o Executivo Municipal ele está fundamentando o presente veto integral em contraposição à Constituição Federal, que determina como competência comum de todos os entes, União, Estados e municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, vide o artigo 23, o inciso 5, em que o texto constitucional também determina que a lei não prejudicará o direito já adquirido, como disposto no artigo 5º do inciso 27, sendo assim a educação um direito social, como dispõe o artigo 6º. Aí não convém a negativa do prefeito. A justificativa da ilustre vereadora sustenta-se no artigo 227 da Constituição Federal. E aí, reconhecendo a importância do papel da sociedade para o fomento da educação de crianças e adolescentes, o meu voto é pela derrubada do veto integral, presente. Em votação, os que forem favoráveis à derrubada do veto integral permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu quero dizer que o preparo é dos 7 membros, todos são preparados, todos fazem o mesmo trabalho, têm a mesma preocupação e às vezes alguns vereadores não entendem. No primeiro projeto, quando você pede vistas, é até para ser amigo do vereador. Ou seja, prepara melhor o projeto, coleguinha. Não é? Hein, Victor? Prepara melhor o projeto, não é isso? Vai lá. Tem projeto com erro até de redação, erro de português grotesco. E erro constitucional. Então você dá uma chance para o vereador. Pede vistas, olha, melhora, arruma uma solução aqui. E aí depois vamos sentar, analisar e salvar o projeto. Ou não, ou vetar e pronto, acabou. É difícil essa missão, mas confesso, ela é prazerosa. Em 1 minuto, volto com a terceira e última parte do programa Voz de Goiás, na Câmara, aqui no Gabinete 44, ao vivo, 8h01 da noite, com 2 assuntos. Listão continua. A segunda lista dos propineiros da JBS Friboi. A Procuradoria-Geral da República liberou. Agora são 34 políticos goianos. A carinha de cada um, o valor ou o preço que cada um custou e se recebeu de forma direta ou indireta. 34. E ainda faltam os 16 governadores, 4 do PSDB, e os 28 senadores. E muito mais deputados estaduais e federais não eleitos. Faltam os 16 governadores que faltam, eleitos. Os 28 senadores que faltam, eleitos. Agora faltam deputados estaduais e federais não eleitos. Portanto, ainda haverá uma terceira lista. A segunda, você vai saber tudo em 1 minuto ao vivo, e também a minha 8ª ideia sobre o transporte coletivo em Goiânia, que foi aplaudida, aprovada, e que o prefeito deu a palavra que iria sancionar este projeto meu, desde que a Procuradoria-Geral do município, com a doutora Ana Vitória Caiado, concordasse juridicamente. 1 minuto ao vivo aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. 22 redes que você pode observar e escolher por qual quer me seguir. E eu lhe agradeço sempre. Fanpage, páginas, perfis de Faces, TV Cajuru, Twitter, Instagram, canal oficial, Cajuru Oficial no YouTube. Escolha pelos grupos de Zaps. São mais de 42 milhões de acessos e alcances. Mais de 42 milhões nas redes sociais do Cajuru
na internet mundial. Informação oficial obtida ontem. 42.341.000 alcances mensais a média do Cajuru na internet mundial, graças exclusivamente a vocês. Eu só dependo de vocês e de mais ninguém. Só no YouTube, ofício do YouTube enviado a nós por solicitação, aí está o registro recorde de um jornalista no Brasil. Nós, o nome Cajuru no YouTube, é visto por exatamente, na disputa inclusive com o governador Marconi Perillo, já que um jornal goiano, Diário da Manhã, disse que ele era mais visto do que eu, nos nossos canais no YouTube a diferença é só essa, a diferença é de 44 milhões. Cajuru, 45.150.600. Eu falo visualizações. O senhor Marconi Perillo, o reizinho, 1.058.101 visualizações. Lembrando que em rede social, se você pagar, você impulsiona os seus seguidores. Você aumenta até 1000 vezes, se você quiser. Basta você pagar. Principalmente quando você paga com dinheiro público. O dinheiro não é seu, você vai lá e paga. Então esses políticos que falam que tem muitos seguidores nas redes sociais, eles pagaram, eles impulsionaram. Eu desafio um deles a provar o contrário. Esses todos que o Diário da Manhã informou que são mais vistos do que eu, Cajuru. Do que eu, Cajuru, que tenho o seguidor verdadeiro, que sou acessado por quem quer. Eu não pago para ninguém me acessar, não. Porque pagar, você não fica sabendo quem é. E nem quem te segue sabe quem é você, não. É um impulsionamento fantasioso. Um minuto eu volto ao vivo. Terceira e última parte, com os 34 políticos goianos propineiros da corruptora JBS Friboi.